Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos à aula de História. Eu, professor Paulo Brito, Ronaldo, nosso intérprete, aqui com vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre a descoberta do homem na América, a chegada do homem na América. Nós vamos falar sobre isso na nossa aula de hoje. Vamos ver os objetivos da nossa aula, Identificar a presença humana na América, em especial aqui no Brasil, Desde quando aí a teoria, a ciência vai nos dizer que o Brasil ele é habitado, Analisar os vestígios encontrados sobre a presença humana aqui no Brasil, essa pré-história brasileira, quais são esses vestígios que a gente tem nos dias de hoje, que nos permite reconstruir, revisitar, analisar a pré-história do Brasil. Então aqui, para o nosso conhecimento prévio, nosso início de conversa, aquele bate-papo que a gente faz, Qual continente é considerado o berço da humanidade, Como se deu a chegada do homem à América? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Pesquisas indicam a África, como berço da humanidade. Os fósseis de humanos mais antigos que a gente tem conhecimento, que a ciência conhece, já descobriu nos dias de hoje, foram encontrados no continente africano. Então foi do continente africano que o homem vai migrar para outras regiões. A África, portanto, considerado o berço da humanidade. Acredita-se que o homem chegou aqui na América, no continente americano, há cerca de 20 mil anos atrás. Atravessou o Estreito de Bering, onde a distância entre a Ásia e a América é de apenas 4 quilômetros, de 4 quilômetros dessa distância entre a Ásia e a América, onde o Alasca quase toca a Rússia. Há cerca de 20 mil anos atrás, essa região era congelada, o que permitiu a travessia desse homem da Ásia para a América. Então aqui, durante muito tempo ouvimos e aprendemos que os portugueses descobriram o Brasil. Você concorda com essa afirmação, de que o Brasil ele foi descoberto pelos portugueses? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, o Brasil já era habitado? Se ele era habitado, por quem que ele era habitado, Aqui uma representação do desembarque de Cabral, da esquadra de Pedro Álvares Cabral, em 1500, em Porto Seguro, na Bahia. Então a gente tem que pensar da seguinte forma, de desconstruir essa narrativa de que os portugueses descobriram o Brasil. O correto é a gente dizer que os portugueses chegaram aqui ao Brasil, pessoal? Por quê? Porque quando eles chegaram aqui no Brasil, os portugueses, tinha uma população entre 6 a 10 milhões de nativos que aqui viviam. Então, como eu posso descobrir uma região onde já se vive em torno de 6 a 10 milhões de pessoas? Então, o correto é dizer aí que os portugueses chegaram no Brasil no ano de 1500, assim como os europeus chegaram na América, os espanhóis chegaram na América. Vamos valorizar os povos nativos da América e dizer, portanto, que os europeus chegaram na América e não que eles descobriram. Tudo bem? Então aqui, a história da ocupação do território brasileiro é muito anterior à chegada dos portugueses em 1500. Então, quando os portugueses chegaram, nós já tínhamos uma pré-história brasileira, Milhares de anos antes, o nosso território ele já era habitado pelos indígenas, os povos nativos aqui do Brasil. Compreender como esses primeiros grupos humanos chegaram aqui no Brasil, nos permite compreender e ressignificar, dar um novo significado à nossa história, que se entrelaça com a história dos povos indígenas, Na sua região, onde você aí reside, existe terras indígenas demarcadas? Qual herança cultural indígena identificamos nos dias de hoje? Afinal de contas, uma das nossas matrizes culturais da formação do povo brasileiro é indígena. Quanta coisa nós herdamos do indígena, Algumas palavras do nosso idioma, a alimentação, a mandioca, a macaxeira, a aipim, como você prefere falar, o hábito do banho diário, o dormir nas redes. Então vejam que são hábitos que nós herdamos dos indígenas, E eu convido você a gente aprender isso junto, A importância da gente conhecer a pré-história brasileira, os povos nativos aqui
aqui do Brasil antes da chegada dos portugueses. Então aqui, ó, há cerca aí de 11 mil anos atrás, 10.500 anos atrás, praticamente todo o território que viria a ser o Brasil, ele já era habitado por expressivas populações de povos caçadores e coletores. Então nós temos aí os povos nativos, né? As nossas tribos indígenas, Tupi-Guarani, né? Macro-Gê, esses povos que habitavam aí o Brasil antes da chegada do português. Da Amazônia, lá na região norte, aos Pampas, no Rio Grande do Sul, passando pelas áreas hoje ocupadas pelo Cerrado, Caatinga e Pantanal, os principais biomas brasileiros exibem vestígios da presença humana que remontam pelo menos a 10 mil anos atrás. Olha que bacana, né? Então, se eu pensar da Amazônia até o Rio Grande do Sul, passando aí pelos nossos biomas, nós vamos encontrar vestígios da presença humana no Brasil há pelo menos 10 mil anos atrás. Então aqui, olha a nossa primeira brasileira, o fóssil mais antigo da América do Sul, né? Luzia é o fóssil mais antigo da América do Sul, né? Ela tem aí estimado, né, os exames feitos em laboratórios dizem que Luzia é um fóssil entre 12.500 anos e 13 mil anos. O esqueleto da Luzia, aqui uma representação, uma reconstrução gráfica da Luzia, foi descoberto ali por volta do ano de 1970 em escavações na Lapa Vermelha, né, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, o primeiro fóssil mais antigo da América do Sul, encontrado aqui no Brasil. Apresento para vocês essa reconstituição computadorizada do rosto da Luzia a partir dos fósseis que foram encontrados, né? Olha aqui uma atividade para a gente fazer, né? A frase a seguir contém propositalmente erros, né? Encontre esses erros e reescreva a frase corretamente. Então a frase diz o seguinte: Luzia é o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul, com cerca de 3 a 5 mil anos. Reescreva, identifique o erro, reescreva a frase corretamente e a gente volta a fazer a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade então, né? Vamos aqui, ó. A frase, propositalmente, ela tem um erro, né? E ela diz o seguinte: Luzia é o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul, com cerca de 3 a 5 mil anos. Tenho certeza que você identificou o erro, né? O erro está aqui, né? De 3 a 5 mil anos. Luzia, vamos reescrever a frase corretamente, né? É o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul, com cerca aí de 12.500 a 13 mil anos. Aqui, pessoal, né, a região da Lagoa Santa, um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil, que traz aí, né, vestígios sobre a ocupação humana em território brasileiro. Então, a região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, ela se destaca em função do seu rico patrimônio arqueológico e paleontológico e registros de ocupação humana aí que remontam a 11.500 anos atrás. Aqui a região de Lagoa Santa, né, região metropolitana de Belo Horizonte, aqui mais na região central do estado de Minas Gerais, para que a gente, né, se localize geograficamente de onde nós estamos falando. E na região de Lagoa Santa é onde são encontrados aí os fósseis mais antigos que a gente tem conhecimento hoje aqui do Brasil, né? E eles ainda são preservados para os estudos, né? Aqui, por exemplo, um dos fósseis, né? Veja aí, com mais de 10 mil anos atrás, e eles são conservados para que sejam feitos estudos, né? Quem era, se era do sexo masculino, feminino, a possível causa da morte e principalmente, né, o tempo que esse fóssil tem. Daí você pode perguntar, mas professor, como que eu consigo determinar a idade aproximada de um fóssil? Então nós temos o teste do carbono 14, né? Veja a importância da ciência nos estudos arqueológicos. Esse teste do carbono 14, né, feito em laboratório, é um teste que nos dá, a partir da análise dos materiais encontrados, não só fósseis, né, mas tecidos também e outros materiais, ele consegue definir a idade aproximada do objeto. Então veja a importância da ciência nos estudos arqueológicos, né? Encontrou o fóssil, encontrou ali, né, um utensílio, né, de barro, de argila, né, uma cerâmica. Então você faz, né, o exame, o laboratório das universidades geralmente faz o exame do teste do carbono 14 para então dar a datação aproximada. E é na região, né, de Lagoa Santa, em Minas Gerais, região metropolitana de BH, de Belo Horizonte, onde eu vou encontrar os fósseis mais antigos atualmente do homem pré-histórico brasileiro. Pessoal, aqui eu tenho uma atividade. Né? Vamos pensar essa atividade, vamos escrever um parágrafo sobre essa atividade. Qual a importância da região do município de Lagoa Santa para os estudos da pré-história brasileira? Responda no seu caderno, converse aí com as pessoas, né? Vamos construir esse parágrafo e a gente volta para fazer a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Qual a importância da região do município de Lagoa Santa para os estudos da pré-história brasileira? Olha uma possibilidade de resposta para vocês, né? A região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, se destaca em função do seu rico patrimônio arqueológico, patrimônio paleontológico e registros de ocupação humana com mais aí de 10 mil anos atrás, pelo menos, né? E na sua região, estudante, né? Existe algum sítio arqueológico, né? Compartilhe os seus conhecimentos, né? Com o pessoal da sua casa, com os seus colegas de sala, com o seu professor. Nós temos aqui no Paraná vários sítios arqueológicos na região do litoral, nós vamos ter ali, né? Próximo a Paranaguá, região do noroeste do estado, ali, Peabiru, né? Nós temos os caminhos de Peabiru, Ponta Grossa nós vamos ter. Temos aí a demarcação de terras indígenas na região sudoeste, em Pato Branco, né, ali na região próxima a Pato Branco. Então nós temos aí sítios arqueológicos importantes, né? E na sua cidade temos um sítio arqueológico, na sua região temos um sítio arqueológico que remonta aí um pouco dessa história da ocupação do homem pré-histórico aqui no Brasil. Pessoal, aqui ó, pré-história brasileira, o machado de pedra. Olha esse machado de pedra encontrado na região de Lagoa Santa, né? Período do Neolítico, né? Neolítico, pedra nova, pedra polida, né? É o segundo período da pré-história. Vamos lembrar, né? O primeiro período da pré-história é o Paleolítico, quando o homem fazia suas ferramentas, né, encontradas na natureza. Um dente, né, que ele usava para afiar, né, um machado que ele encontrava uma pedra ali, ele usava a corte dessa pedra. No Neolítico ele começa, né, a produzir essas ferramentas de forma mais elaborada. Então esses artefatos aqui do período, né, neolítico encontrado na região de Lagoa Santa. Olha só, né, a técnica que esses povos que habitavam a região tinham para desenvolver. A técnica de fabricação de ferramentas, ela foi importante, e ela ainda é importante, né, para o desenvolvimento da humanidade, né? Acredita aí, ó, quais ferramentas você utiliza para trabalhar, né? Que surgiram aí, que modernizaram, que facilitaram o trabalho e que continuam, né, no nosso dia a dia, né? Então, quais ferramentas que você utiliza que facilita o seu trabalho? Aqui, né, esse martelo de pedra do período neolítico. Aqui as pinturas rupestres das cavernas de Lagoa Santa, né? Então vejam aí a representação de animais, né? As pinturas rupestres, né? A manifestação artística do homem da pré-história. Então aqui no Brasil nós vamos ter os nossos sítios arqueológicos, como por exemplo de Lagoa Santa, que traz essas pinturas rupestres. Professor, sempre nas paredes de caverna é que muito provavelmente essas pinturas também eram feitas, né, fora da caverna, mas a ação do vento, da chuva, a ação do homem, ao longo de milhares de anos, fez com que desaparecessem essas pinturas rupestres feitas fora desse ambiente. Então as que foram feitas nas cavernas, né, como não tinha ação do vento, da chuva, né, e até mesmo a ação do homem, elas são preservadas até os dias de hoje. Olha aqui o Parque do Sumidouro, em Minas Gerais, né? Onde são encontradas essas pinturas rupestres também na região de Lagoa Santa, né? São encontrados paredões nessas grutas, né? Então o homem utilizava essas grutas para abrigo, né? Se proteger da chuva, do clima, até mesmo de alguns animais, passam a ocupar esses espaços, né? Fazem a sua manifestação artística dentro desses espaços. Na Gruta do Sumidouro foram encontrados vestígios de grandes animais extintos e de restos humanos também, né? Fósseis tanto de animais como de humanos. E na imagem aqui do lado, a Gruta da Lapinha, né? Um importante local para os estudos da pré-história. Olha a importância dessa região para a pré-história brasileira, né? A região de Lagoa Santa. Então aqui uma atividade, ó. Utilize o conjunto de palavras a seguir e construa um parágrafo. Então você vai utilizar Brasil, pré-história, fósseis e Lagoa Santa e você vai construir o seu parágrafo com essas palavras e a gente vai voltar para corrigi-los juntos.
Pessoal, vamos então aqui ver uma possibilidade de parágrafo utilizando essas palavras, Brasil, pré-história, fósseis e Lagoa Santa. Escrevi um parágrafo aqui, né? Possibilidade de resposta, porque você pode ter feito uma resposta diferente utilizando as palavras. Tudo bem, né? Que bacana, compartilhe a sua resposta, né? A ocupação do território do Brasil e sua pré-história é conhecida pelos estudos de fósseis encontrados aí no território nacional, e um dos principais sítios arqueológicos do Brasil é do município de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Aí a resposta, uma possibilidade de resposta para vocês, né? Retomando o nosso conteúdo, né? Presença humana em território brasileiro há mais de 10 mil anos atrás, né? Nós temos aí os fósseis encontrados que nos comprovam a presença humana, esse homem que chegou à América depois de atravessar o Estreito de Bering, o último continente, né, que ele vai chegar é a América, e aqui no Brasil a presença humana há pelo menos 10 mil anos atrás. Existem no Brasil sítios arqueológicos importantíssimos, né? Com vestígios fósseis, de material, de ferramentas do período neolítico produzido pelo homem da pré-história brasileira. Sítio de Lagoa Santa, em Minas Gerais, um dos mais importantes do Brasil, mas nós vamos ter sítios arqueológicos em todos os estados do Brasil, mostrando a ocupação desse território brasileiro antes da chegada dos portugueses em 1500, né? Na região de Lagoa Santa foram encontrados milhares de vestígios da presença humana no Brasil, inclusive o fóssil mais antigo da América, que é de uma brasileira, que a ciência deu o nome de Luzia, né? Cerca aí de 12 a 13 mil anos atrás, esse fóssil encontrado na região de Lagoa Santa. Aqui as nossas referências, né? Eu me despeço de vocês, obrigado pela atenção, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.